Durante décadas, sonhamos em ver além do véu escuro do universo, descobrindo sinais de vida, encontrando outros mundos possíveis e observando o instante em que tudo começou. E agora, esse momento chegou. O telescópio espacial James Webb, enfim, está revelando o que por tanto tempo esperávamos: evidências de vida, rastros de água em planetas distantes, fenômenos ainda inexplicáveis e, o mais inquietante, moléculas orgânicas essenciais para a vida sendo encontradas nos confins do universo. Prepare-se, porque isso não é teoria, é real. E está acontecendo agora mesmo. Enquanto a NASA se mantinha cautelosa, astrônomos de todo o mundo começaram a publicar imagens inéditas, usando dados processados pelo James Webb em plataformas como Reddit e Twitter. Pesquisadores anônimos utilizaram inteligência artificial para processar essas imagens, revelando estruturas cósmicas jamais vistas. Um exemplo é o usuário FM Junton, que apresentou a nebulosa NGC 346 colorida com o auxílio da IA. Outro astrônomo detectou um hexágono no polo de Urano, semelhante ao já conhecido em Saturno. Já a galáxia NGC 2835, captada e processada de forma não oficial, revela milhares de estrelas e outras galáxias ao fundo. Estamos presenciando pela primeira vez uma parte do universo que a própria NASA ainda não teve a chance de nos mostrar. Nos aproximamos agora do nosso próprio sistema solar. O James Webb focou em Saturno e descobriu algo surpreendente em Encélado, uma de suas luas. Há anos já se suspeitava que Encélado possuía um oceano subterrâneo com potencial para abrigar vida. Mas agora, o Webb detectou um imenso jato de gelo e água sendo expelido para o espaço. O mais impactante: esse vapor forma um anel ao redor de Saturno. Isso não apenas confirma a presença de água, mas também revela uma atividade geológica viva e constante, capaz de transportar material do oceano diretamente para o espaço. E a pergunta inevitável surge: o que mais poderia estar sendo expelido ali? A 40 anos-luz da Terra, um planeta chamado GJB está dando o que falar. Já se suspeitava que fosse habitável por conta de sua temperatura, mas agora, graças ao Webb, foi revelado que há zonas com temperaturas semelhantes às do nosso planeta. E sim, isso não é tudo. Sua atmosfera contém vapor de água, metano e moléculas mais pesadas que o hidrogênio. Tudo indica que esse planeta pode estar completamente coberto por água. E, como se não bastasse, o metano é um composto fortemente associado a processos biológicos. Estamos possivelmente diante do primeiro verdadeiro candidato a um mundo habitável fora do nosso sistema solar. Mas a descoberta mais inquietante não aconteceu por perto. Aconteceu nos limites do universo observável. Utilizando uma lente gravitacional, o James Webb capturou a imagem de uma galáxia com mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. E o que foi encontrado ali? Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas precursoras da vida, presentes em coisas tão comuns aqui na Terra quanto a fumaça do tabaco ou de uma fogueira. O que isso significa? Que os ingredientes da vida já existiam 7,5 bilhões de anos antes mesmo de nosso planeta surgir. E se eles já estavam lá, onde mais poderiam ter florescido, evoluído ou até mesmo superado o que somos hoje? Em uma região do universo jovem, onde apenas começavam a surgir as primeiras estrelas, o James Webb captou algo ainda mais impressionante. Um buraco negro supermassivo, milhares de vezes maior do que deveria ser para sua idade. Segundo os modelos cosmológicos atuais, simplesmente não há tempo suficiente para que uma estrutura tão colossal se formasse de maneira natural. Isso levou alguns cientistas a sugerirem uma teoria aterradora. E se ele não se formou? E se sempre esteve lá, desde o início do universo?
Um objeto tão antigo e poderoso poderia ser uma relíquia de um universo anterior, um eco do Big Bang, ou algo que veio antes dele. Em uma imagem recentemente publicada, foi capturada uma formação de estrelas e poeira com um formato impressionantemente perfeito, um anel. Alguns astrônomos explicaram isso como resultado de uma colisão galáctica, mas nem todos estão convencidos. O anel exibe simetrias extremamente precisas, e seu alinhamento com outras galáxias cria padrões que, teoricamente, não deveriam ser visíveis com tanta nitidez da nossa perspectiva. Embora a ciência oficial ainda não tenha se pronunciado, há quem proponha uma hipótese ousada. E se algumas dessas formações não forem naturais? E se, enquanto observamos fascinados, estivermos na verdade diante das ruínas de estruturas cósmicas artificiais, criadas por uma civilização que compreendia o universo em um nível que jamais imaginamos? Um dos achados mais ignorados pela grande mídia foi justamente a detecção de um padrão de alinhamento galáctico impossível, localizado em uma faixa específica do universo. As galáxias parecem estar alinhadas com uma orientação precisa, como se seguissem uma ordem oculta. Isso desafia diretamente a teoria da isotropia universal, que afirma que o universo não possui direções privilegiadas. Mas algo aqui está errado. Alguns especialistas sugerem que esses alinhamentos poderiam fazer parte de um mapa astronômico, um vestígio abandonado por uma inteligência avançada, utilizando galáxias como pontos de referência. Seria uma forma de comunicação em escala cósmica, atravessando o tempo e o espaço. E vai além. Ao observar algumas galáxias ainda mais distantes, o James Webb detectou estrelas que, surpreendentemente, aparentam ser mais antigas que o próprio universo, segundo os cálculos atuais. Isso provocou um verdadeiro abalo entre os cosmólogos. Seria possível que a idade do universo esteja mal calculada? Estaríamos ignorando algum detalhe crucial? Uma nova teoria propõe que talvez estejamos vendo fragmentos de um universo anterior, que sobreviveu a um ciclo de colapso e renascimento. O que antes era apenas filosofia, agora começa a se apoiar em dados reais, captados pelo telescópio James Webb. Estaríamos observando os restos de um universo que existiu antes do nosso? E, se isso for verdade, qual é o lugar da nossa civilização dentro dessa história muito mais antiga e profunda do que jamais imaginamos? Entre os diversos exoplanetas observados por James Webb, um em particular desconcertou os astrofísicos. WASP-B, um gigante gasoso que orbita extremamente perto de sua estrela. Mas o mais surpreendente não é seu tamanho, nem sua órbita, e nem mesmo seu brilho. O telescópio detectou que esse planeta refletia mais luz do que deveria, como se possuísse uma superfície ou atmosfera extremamente polida, ou até mesmo estruturas capazes de redirecionar a energia estelar. Alguns cientistas sugerem a presença de nuvens metálicas ou uma atmosfera densa em óxidos, mas outros começam a especular. E se esse brilho não for natural? E se estivermos testemunhando os efeitos de uma tecnologia avançada em escala planetária? Poderíamos estar diante de um caso em que uma assinatura artificial se camufla perfeitamente no ambiente, só sendo revelada agora com o poder de observação do James Webb. Durante séculos, olhamos para o céu em busca de respostas. Agora, graças ao telescópio espacial James Webb, essas respostas finalmente começaram a chegar. Mas o que foi revelado não é tranquilidade, é vertigem. Estrelas mais antigas que o próprio tempo. Planetas que brilham como se algo os habitasse. Buracos negros que não deveriam existir e sinais cósmicos que parecem formar uma linguagem que ainda não conseguimos compreender. O que antes eram teorias, agora são dados. O que antes parecia ficção, hoje é observação. E aquela busca constante se transformou em um confronto com nossa própria ignorância.
Talvez não estejamos sozinhos. Talvez não sejamos os primeiros. E talvez, só talvez, começamos a ver as cicatrizes de um universo muito mais vivo e complexo do que nossa espécie pode imaginar. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que estamos preparados para o que o James Webb está revelando? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do cosmos, inscreva-se no Universo Desvendado e ative o sininho para não perder nenhuma descoberta incrível. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos conte nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Até a próxima, exploradores do universo.